Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal Diego Iwata, o Marada. Estamos aqui em Nova Jersey, trazendo para você toda a informação do Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes. E o Palmeiras ganhou o primeiro jogo, seu primeiro jogo, né? Já tinha empatado com o Porto na primeira rodada e ganhou 2-0 do Al-Ahly, num jogo que teve paralisação por risco de tempestade de raio. E teve um outro fenômeno também. Além desse fenômeno natural, teve outro fenômeno. Foi o fenômeno Flaco Lopes, que não é o Ronaldo fenômeno, mas como o Richard Rios brincou uma vez, quando o Palmeiras postou uma foto do Flaco no Instagram e ele tinha feito 2 gols, o Rios escreveu assim: por que estão postando uma foto do Ronaldo, o fenômeno? E era o Flaco Lopes. Essa brincadeira me pegou, né? E a verdade é que o Flaco entrou muito bem, né? Ele entrou e decidiu o jogo, e aí fica uma questão, né? O Abel falou na entrevista coletiva, antes da partida contra o Al-Ahly, que ele, ele entendeu mal uma pergunta, entendeu que estavam questionando a escalação dele, mas deu uma resposta que, na verdade, tem alguma validade, quando ele diz que devem pensar que eu sou burro, eu escalo o jogador de acordo com o que eu posso, algo assim, não lembro ipsis literis o que ele falou, mas foi isso que ele quis dizer. E aí eu lembro do passado, que não é bem assim, né? O Abel é um cara que tem as idiosincrasias dele, ele muitas vezes está certo, afinal os títulos falam, né, sozinho, né, os números falam, né, não tem muito como contestar, mas não apaga algumas teimosias que ele teve, como por exemplo, ele manteve e insistiu naquele ataque com o Rony, um ataque que não funcionava, e uma semifinal contra o Boca Juniors, o Palmeiras jogou bem, 20 minutos dessa semifinal foi quando entrou, todos os garotos entraram, inclusive o Endrick, foi um suador para cima do Boca que não tomou gol por milagres do Romero naquela época. Então, o Abel não pode ser teimoso, né? Se o Flaco estiver pedindo passagem nos treinos, se o Flaco estiver entregando melhor, se isso significar que o Vitor Roque talvez tenha que não jogar alguns jogos, né? Mas agora, aí que vem o ponto, né? O Abel é um cara que sabe trabalhar bem o elenco, sabe variar bem o elenco, né? Vai ter jogos que haverá jogos em que o Flaco será mais importante, haverá jogos em que o Vitor Roque, pela maneira como ele joga, será mais importante. Ele vai poder, uma defesa que deixa espaço nas costas da zaga, na última linha, né? Pode acontecer, por exemplo, de algum outro europeu com que o Palmeiras cruze no caminho, não vai ficar retraído para enfrentar o Palmeiras. É o time que vai beliscar lá em cima, aí pode sobrar espaço para o Vitor. Contra o próprio Inter Miami, não é um clube que é conhecido, não é um time conhecido por sua força defensiva, né, sua organização tática defensiva. As linhas são meio mal formadas, enfim. Lionel Messi, Luis Soares, Busquets e Alba à parte, é um time que não se defende muito bem. Então talvez o Vitor Roque acabe sendo a peça mais importante, mas contra uma defesa que se encosta lá atrás e vive de tentar impedir com que o adversário entre tabelando pelo meio, entre trocando passe, forçando o cruzamento, o Flaco é mais forte, o Flaco é mais alto, o Flaco cabeceia melhor, e aí talvez não seja o caso de usar o Vitor Roque. Isso não quer dizer que ele não é um bom jogador, porque há jogos em que ele vai brilhar, há jogos que ele não vai brilhar. E eu acho que essa dimensão é que o Abel tem que ter para não ser teimoso. Porque ele acabou sendo teimoso em 2023, em que pese o Palmeiras ter ganhado o Campeonato Paulista, o brasileiro, essa conquista veio justamente quando ele abandonou a teimosia, sacou o Rony para sempre do time e formou um ataque com Breno Lopes e Endrick. E foi com Breno Lopes e Endrick que o Palmeiras fez aquela virada absurda para cima do Botafogo e ficou com o troféu. Então o recado que eu deixo para Abel Ferreira, talvez isso chegue nele, talvez não chegue, mas assim, não seja teimoso, não morra abraçado com idiosincrasias. Pô, legal, o Rafael Veiga é um cara histórico, ele não está entregando. Então não tem que ficar colocando ele toda hora, ele vai ser útil em dados momentos. E olha, eu parto do princípio que não se deve tirar o Estevão do time em nenhuma circunstância, porque o cara que é brilhante, você mantém. Ele pode, no lampejo, fazer alguma coisa. Mas se o resto do seu time não é capaz de entregar nada, né? O Maurício não é o Estevão, mas o Maurício não é um cara nulo, muito pelo contrário. Veja o passe que ele deu contra o Al-Ahly para o gol do Flaco Lopes, né? Então, a gente fica com essa ideia na cabeça de não se deve tirar o craque que tem um lampejo. Tudo bem, se o coletivo não suprir o que esse lampejo desse grande craque pode entregar, às vezes acontece.
sei, Abel, só não seja teimoso, cara. Não morra abraçado a convicções. É o campeonato mais importante que você já disputou como técnico do Palmeiras, e isso se renova ano a ano, mas como é a primeira vez que tem um Mundial de Clubes, acho que dá para afirmar isso. Né? Não teve um campeonato, outro campeonato mundial de clubes, nesses parâmetros, dessa grandiosidade. E, enfim, é hora de agir um pouco diferente em algumas questões, e vamos ver. Se precisar mexer no time, se precisar tirar um medalhão aqui ou ali, tire, Abel. Não fique com pudor. E se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço muito por você estar aqui de volta. A gente está chegando quase em 5.400, 5.500 inscritos no canal. Isso é muito legal. Sinal que você está confiando no meu trabalho. Então eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever, deixar seu like, curtir, compartilhar, comentar, recomendar para os amigos. Pô, eu tenho encontrado a galera nos jogos aqui, que me conhece do canal do Massa, mas tem gente que fala para assim, pô, mas eu tô acompanhando seu canal também, Marada. Pô, legal que você tá aqui. E, cara, a gente vai ficar com o Palmeiras até onde. Vamos ver até onde o Palmeiras chega. A gente vai tentar acompanhar o máximo possível do Verdão. E, bom, estaremos também na Filadélfia vendo o Flamengo. Vai ser legal ver o adversário. Num dos próximos vídeos do canal, eu vou trazer um pouquinho do que foi essa viagem para Filadélfia para ver o Flamengo. Pode ser o palco de umas oitavas de final do Palmeiras, né? O grupo lá embolou de vez. Botafogo, PSG, Atlético de Madrid brigando ali. Seattle corre bem mais por fora. Mas o Botafogo entrou na briga. O Botafogo entrou na briga. Imagina um Palmeiras e Botafogo valendo vaga. Eu tô começando a achar que jogar com os brasileiros pode ser o maior pesadelo dos compatriotas, encarar um outro brasileiro. E num campeonato cheio de europeu, também pensar que o Boca Juniors está aqui, o River Plate está aqui, times que costumam enroscar muito com os brasileiros, né? Campeonato Mundial é um negócio legal, cara. Eu tô achando que vai dar certo esse campeonato. Acompanhar os jogos no estádio tem sido muito legal, em que pesem as dificuldades, com vidro blindado ali, que você mal consegue ouvir a torcida, mas uma série de restrições aqui e ali. Eu acho que eles estão começando a entender como é que é o ritmo da gente que cobre Copa do Mundo, como é que é o ritmo do torcedor que vai para a Copa do Mundo, que vai para o Mundial de Clubes, né? É uma cultura muito diferente da deles. Mas creio que o campeonato vai ser um sucesso. Ainda falta bastante tempo para a final. Vai dar para a gente ver muita coisa ainda. Vai dar para a gente ver muito erro, muito acerto. E que o Palmeiras siga se classificando. Eu acho que você que está aqui nesse canal, o que você mais quer é que isso aconteça. Tá certo? Vejo você no próximo vídeo. Um abraço.